CBN, Amores Possíveis, com Carol Tchulkian. Lá vem ela, Carol Tchulkian, pra gente começar a semana falando de amor. Ai, eu até puxei o sotaque, porque sei que a senhora veio de Ponte Aérea, né? Hoje um amor que dá um quentinho no coração, que é aquele amor do passado, eternos talvez. Ajeita seu mic, Carol. Pronto, Aí, pronto. agora. Melhorou, Tudo Dani? bem, Carol? Melhorou? Você tá vendo que o Fernando tá ali, ó? Por que você está longe de nós? Necessário. É pra dói. gente fazer analogia com o filme, é isso? Que é um amor que tava cada um num canto. Talvez. Pode ser. Tudo bem? Tudo ótimo, e vocês? Tudo certo. Vamos falar sobre amores de outras vidas? Vamos falar sobre vidas passadas. Eu quero trazer aqui nessas próximas semanas o amor e o Oscar. Então, trazer o olhar psicanalítico e do amor para alguns filmes que estão concorrendo ao Oscar. Mais do que só falar sobre os filmes, entender por que eles estão mexendo tanto com a gente e por que eles estão contando histórias que poderiam ser nossas. E aí eu quero começar hoje falando de Vidas Passadas, que é um filme sul-coreano, uma coprodução Coreia e Estados Unidos. E é um filme que fala desses amores de um eterno talvez e por que esses amores mexem tanto com a gente, que são amores que eu chamo que são amores de reticências. E aí já quero começar a coluna com uma frase que o protagonista fala para a protagonista, que é: e se essa também for uma vida passada e a gente já for alguém um pro outro na próxima vida? Quem você acha que a gente é? E aí não sei vocês, mas pra mim já dá um aperto no coração. Carol já chora. Já dá vontade de chorar, porque é uma história de amor, como diria a Natália Timmerman, escritora, psiquiatra, autora do Copo Vazio, de um amor invernizado pelo nunca, que eu, vocês e acho que a maioria das pessoas tem. São aquelas pessoas especiais, de histórias que ficaram suspensas no tempo e que ocupam essa espécie de universos paralelos dentro do nosso universo emocional. E aí parece que a nossa vida vai seguindo, mas tem algum portal ou um buraco negro que vai levando a gente para essa outra dimensão, para uma outra vida, para um e se. E eu quero que a gente comece a pensar nesse efeito e se. Então, mesmo que vocês não tenham visto o filme, eu acho que provavelmente você já se perguntou: e se eu tivesse feito alguma outra coisa com aquele outro alguém? Então acho que vale a gente refletir isso aqui na coluna. Então, já perguntando pra vocês têm alguma história do passado que em algum momento da vida vocês perguntaram: e se Um monte, eu tivesse Carol. ficado? E se eu tivesse ido? Um monte. Olha eu silenciosa. Pensando, vou levar na monte. terapia. Com amor. Fingindo que eu não tô com- aqui, já saindo assim, ó. Com família, com trabalho, um monte. Mas eu acho que todo mundo tem. É. E independentemente de serem amores ou relações longevas, e eu tô nesse tema por causa da série, enfim, achei que combina um pouco com o filme. Acho que todo mundo pensa isso em algum momento da história romântica. Exatamente. E não só pensa na pessoa, né? Então, e se a gente tivesse ficado junto? Se as coisas fossem diferentes? Se eu tivesse ido? Se ela tivesse voltado? A gente pensa nas nossas vidas que a gente poderia ter vivido. Não é só sobre a pessoa e os amores passados, mas quando a gente pensa nas vidas passadas, são as vidas que a gente não viveu, os lutos do eu. E aí vão, né? E se eu tivesse ficado naquela cidade, o que será que seria a Carolina que ficou morando no Rio? A Carolina que largou tudo e foi atrás daquele amor que morava em Paris. E aí Drummond já diria que amar o perdido deixa confundido esse coração. Nada pode o ouvido contra o sem sentido, o apelo do não. As coisas tangíveis tornam-se insensíveis à palma da mão. Mas as coisas findas, muito mais que lindas, essas ficarão. Gente, tá cheia de referência hoje, hein? Pra acalentar nosso coração, porque eu acho que é isso, esses amores findos, e esse filme mexe tanto com a gente, porque eu acho que ele é um retrato
doloroso, poético e nada clichê dessas muitas vidas que convivem com a gente. Porque contando uma breve sinopse, ele poderia ser uma comédia romântica clichê. 2 crianças, eles têm 12 anos, moram em Seul, são paixonite de criança, assim, 12 anos, pré-adolescência. A família da menina vai mudar para o Canadá e ela fala pra mãe, ai, mas eu vou me casar com ele, sou apaixonada por ele. E a mãe marca, tipo, uma última brincadeira no parque pra ela levar boas memórias. Corta, passam-se 12 anos, eles se reencontram pela internet. Corta, passam-se 12 anos, ele vai visitar ela pela primeira vez em Nova York. E aí, nessa história da Nora, que é o nome que ela muda quando ela vai para o Canadá e depois para os Estados Unidos, e do Hae-sung, a gente é cúmplice desse eterno talvez, e ele mexe com as nossas infinitas possibilidades. E eu achei bonito porque hoje eu peguei um táxi e o taxista estava falando da vida dele para mim e ele falou, olha, a dor de uma porta fechada dói menos do que a dor de uma porta entreaberta. E ele tava abrindo o coração. Tá todo mundo muito profundo aqui Porque hoje. eu contei que eu era psicanalista, pesquisava amor, e dele falou, eu sou muito bem casado, mas eu tenho uma história que mexe comigo. Te contou. E me contou. E eu vejo que a gente fica nessa esperança, e ela fala, né? Então tem isso de que ela diz, eu vou me casar com ele, eles têm esse último encontro de brincadeira. E é bonito porque eles não falam nada. Acho que esse filme é muito permeado por silêncios que dizem muito. Muito. E aí eu queria que a gente pensasse quantas coisas não ditas a gente carrega com a gente junto com a esperança do reencontro. Porque também quando a gente não diz, isso também fica em suspensão. Fica com essa esperança de um dia eu vou poder dizer. Eu guardo com cuidado. Eu tenho medo do falar, concretizar uma poesia que, enquanto eu tô só olhando para a pessoa, tá dentro de mim, né? E aí, no olhar da psicanálise, por que essas histórias mexem tanto com a gente? Elas mexem porque esses rastros e restos de amores que são lindos, eles trazem uma espécie de significado e poesia para uma concretude do real que pode ser muito cruel com a gente. Porque a gente está comparando uma história que está inteirinha no campo do ideal com a vida real. Né? Quando a gente a gente está falando de 24 anos depois. Exatamente. São outras pessoas, elas precisam se reconhecer. Exatamente, mesmo os 12 anos depois, né? Manter essas histórias é a gente manter uma fantasia de completude. E aqui é uma fantasia quase que infantil. Como no filme eles se apaixonam quando crianças, muitos de nós ainda temos essa fantasia de, putz, quando for a pessoa certa vai estar tudo bem, eu não vou brigar com meu marido, eu não vou brigar com a minha mulher. Semana passada a gente falou de compulsão e dessa nossa dificuldade de lidar com as faltas. E a gente carregar esses amores do passado é um jeito da gente não ter que lidar com a vida real, com a falta do nosso parceiro atual, com a frustração de que ele não atende todas as nossas expectativas. Esses amores de reticências são recursos para a gente se manter preso a essa fantasia de totalidade e adiar um processo de amadurecimento emocional que a nossa satisfação sempre vai ser parcial. E aí eu vejo que a gente volta meio que uma boia de salva-vidas. Até semana passada falando da compulsão, né? Um dos casos clínicos que eu tô vendo na psicanálise era o cara que era compulsivo por sexo, toda vez que ele brigava com a mulher, ele ia pro aplicativo sair com alguém. Era exatamente a hora que falha a minha imagem de um casal feliz. Vou reafirmar a sexualidade. Eu vou reafirmar a sexualidade. Aqui, quando a gente volta a pensar no antigo amor, às vezes é nesse lugar. Tem um outro filme que chama Apenas Uma Noite, que a personagem também cruza um amor do passado e o cara fala pra ela, por que você não ficou em Paris pra gente ficar junto? E ela fala, talvez eu não tenha seguido com a nossa história porque eu queria te manter nesse lugar. Porque quando tudo dá errado na minha vida, eu tenho pra onde voltar. Será que a gente tá se dizendo romântico, mas tá sendo medroso? Porque se manter nesse lugar é a gente tá numa fantasia narcísica. De que, e se eu tivesse feito diferente? Então tudo depende de mim.
E aí a relação atual tá errada, a culpa é minha, eu entro num processo masoquista e eu começo a entender a falta como erro, a diferença como erro, ao invés de entender isso como a vida real. Por isso que eu acho que esse filme é bonito, porque ele mostra esses personagens lidando com essas faltas de uma maneira muito madura. Então, nesse segundo ato, 12 anos se passam, a vida desses dois se cruza numa lógica de destino, se encontra com a tecnologia. Então, rolou uma stalkeada, ela tá em Nova York, ele ainda tá em Seul. E eles se conectam, e eu acho bonito porque ela fala pra ele: quando a gente era criança, você ficava comigo sempre que eu chorava. Aí eu cheguei no Canadá e eu chorava muito, mas eu percebi que ninguém ligava. E depois que eu vim pra cá, eu nunca mais chorei porque ninguém se importava. E quem nunca se sentiu desamparado e aprendeu que crescer é ser forte e fechado. E aí, desculpa, não vou dar spoiler, mas o fim do filme é lindo nesse sentido, porque tem a ver com a coisa dela conseguir chorar ou não conseguir chorar e ter alguém, ou não Nossa, ter me alguém se arrepiei. importando com aquilo. Porque ninguém se importa com você mesmo em Nova York, né? E você acha que é isso, e quem só vai se importar tá naquele amor de infância. E o que é bonito ver deles, que acho que é o amor dos nossos tempos, é… se você tá num amor de suspensão, o que você faz com a sua vida real? Então eles estão os dois em lugares diferentes, em fusos diferentes, vivendo um amor virtual, só que cada um querendo construir uma vida real. E eles, uma hora, entendem que eles só vão se ver dali a 1 ano e meio. Porque nas férias dele ele quer fazer um curso na China, porque nas férias dela ela quer fazer uma residência de escrita. Se fosse nos anos 90, 2000, o filme ia ser: eles jogam tudo pro alto, se encontram no meio do caminho e vivem felizes pra sempre. A realidade não é assim. Você fala: cara, eu tô batalhando tanto pela minha carreira, eu vou pra essa residência artística que eu passei. O cara fala a mesma coisa: eu tô batalhando pela minha carreira, é importante eu fazer esse curso na China, vou aprender mandarim. E aí eles entendem que eles vão ter que parar de viver uma história virtual pra poderem aterrissar nos lugares que eles estão. A gente precisa abrir mão das fantasias para viver a realidade sem enxergar a realidade como algo menos lindo. Ela é linda por ser concreta. E eu acho que o filme traz isso de um jeito muito bonito. Sim. Né? E ao mesmo tempo ele é angustiante porque faz a gente pensar, não é que eles decidem nunca mais falar, é só por um tempo. Até que a vida chega e eles conhecem outras pessoas e mais 12 anos se passam. Muito E aí lindo. a gente pensa, em que momento da vida a gente tomou uma decisão que era simples e mudou a nossa vida pra sempre? E aí a gente chega no terceiro ato do filme, que pra mim é o mais bonito, onde a Nora já tá casada com um americano, que poderia ser, né, na história clichê, o marido maldito que tá impedindo o par romântico de ficar junto. Só que ele é um homem que também ama aquela mulher e que, por amar aquela mulher, entende a importância dessa relação pra ela. E ele faz uma analogia que eu acho linda, que ele fala pra ela: você sabia que você sonha, que você fala quando você sonha? E você sonha em coreano, num idioma que eu não entendo. Parece que tem um lugar inteiro dentro de você que eu não consigo acessar. E tem mesmo, de todos nós. E isso é lindo. Eu tô relendo essa frase pra gente lembrar É bonito mesmo. que o casamento bom é esse casamento que cultiva os abismos, as distâncias e as vidas passadas. E que sustenta, e que tolera. E que permite, E que que ele fala, permite. tem uma cena linda que ela tá conversando em coreano com esse antigo amor e ele tá do lado, sem entender nada. A gente vê duas mulheres que têm 2 nomes, com 2 amores que convivem. A gente precisa lembrar que a gente pode amar mais de uma pessoa, que o nosso parceiro ou a nossa parceira vão ter pessoas do passado que mexem com elas. E que a gente vai ter que lidar com a castração e com as fantasias do outro sem que eles sejam fantasmas. E aí eu acho que a gente acha que superar é esquecer, não tá mais nem aí. Mas tem amores lindos que são eternos e que são portal, que são colo, que são casa, que são fresta, que são acúmulos de encontros. Eles se encontram a primeira vez em Nova York na frente de um carrossel, que eu também acho que é simbólico, porque é uma imagem nostálgica que remete à infância, mas que também é Que um é eterno, romântica, faz parte do imaginário do amor romântico. né? Mas é um andar em círculos. É.
tem histórias que estão românticas, mas que não vão levar a gente a lugar nenhum. Então acho que toda vez que a gente voltar para essas histórias lindas, vale a gente se perguntar: quem que você quer encontrar ou reencontrar? Será que a gente ainda quer? Por que mesmo? Para que você quer voltar? Quando a gente reencontra, você quer reencontrar ela ou você quer reencontrar a sua versão infantil, a sua versão adolescente? E será que quando você quer reencontrá-lo ou reencontrá-la, depois de tanto tempo, você está ciente e preparado para lidar com uma parte daquela pessoa que você não conhece? Porque vocês passaram muito tempo longe um do outro, separados. As pessoas, como a gente sempre fala, que ao longo do tempo elas se transformam. Então, obviamente, você vai encontrar ali ecos e características e eventualmente comportamentos que te remetem à pessoa que você conheceu, mas você tem que estar aberto também para conhecer uma parte dessa pessoa que você não conhece e que você perdeu nos últimos tempos. Isso te permite ser uma outra pessoa também, porque uma coisa que eu acho triste é que esse cara que fica em Seul, ele tem uma autoestima super baixa, uma insegurança enorme. Ele fala pra ela: você engrandece tanto a minha vida e eu me pergunto se eu faço o mesmo por você. Ele se acha menor. E aí ele fala pra ela: eu aprendi a te amar porque você é assim. Porque você é a pessoa que vai embora. Pra mim, você é a pessoa que vai embora. E pra ele, você é a pessoa que fica. Mas talvez ele não se permitiu ir porque ele sempre olhou pra ela como a pessoa que vai embora. E sempre se viu como o segundo melhor aluno da classe, que é a primeira conversa deles do filme. Como o menino que ficou em Seul e ela foi ganhar o mundo. Será que nesse reencontro a gente também não pode estar num outro lugar para também poder se reencontrar com essas pessoas de outros lugares? E aí, para fechar a coluna com um símbolo de uma romântica inveterada, eles falam no filme muito sobre um conceito coreano que chama Inhyun, que é um termo que é uma espécie de providência divina, que fala que cada pessoa que a gente cruza na nossa vida é uma pessoa que a gente já cruzou numa vida passada. Então você que tá aí no trânsito ouvindo a gente, a pessoa que tá do seu lado, olha aí, você já cruzou numa vida passada. dá uma olhadinha, quem tá no carro do lado? Do seu lado aí no ônibus, no metrô, Pisca. no trem. E quanto mais próximo Pisca. você é nessa vida, mais vidas você cruzou com essa pessoa. Então, segundo esse conceito, se você é casado com alguém, você já cruzou essa pessoa 8.000 vezes em vidas passadas. Eita. E aí é por isso que ele pergunta pra ela: e se essa for uma vida passada, o que a gente vai ser um pro outro na próxima vida? Maravilhoso. Esse é um filme que a gente torce pelo romantismo, mas que retrata amores possíveis, que fala sobre o desejo de reencontro de uma próxima vida, mas que convida a gente a renunciar. E aí eu acho que meu coração se enche de amor e os olhos de lágrimas de ver que as vidas possíveis vão sempre carregar amores impossíveis e que as histórias findas e lindas vão compor os nossos sonhos que vão habitar a gente enquanto a gente anda nessa realidade. Muito bom. Amores, Repete o nome. amores perenes e suas impossibilidades. Foi assim que eu traduzi a série Um Dia, sobre a qual a Patrícia Kogut falou aqui na sexta-feira. Acho que tem tudo a ver com vidas passadas. Eu não tinha me dado conta, mas te ouvindo falar tão bonitamente sobre o filme, lembrei da série e também lembrei da trilogia do Linklater. Antes do Amanhecer, Antes do Pôr do Sol, Antes da Meia-Noite, que a Janaína ama. E é tudo mais ou menos sobre esse assunto. Então, se tiver afim de fazer um mergulho audiovisual por amores perenes e suas impossibilidades, tem aí 3, 4, 5 dicas para você essa semana. Maravilhoso. Carol, muito bom te ouvir, como sempre. Muito bom começar a semana falando de amor. Até a semana que vem. Semana que vem. Mua. Beijos. Beijo.